E aí pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar de atletas que atuaram em mais de uma categoria, mais de uma modalidade. Atletas que foram grandes em pelo menos duas modalidades, né? Então nós temos casos diversos. Nos Estados Unidos existe uma cultura muito grande do esporte universitário. Então, em paralelo aos estudos, aqueles que são atletas, eles vão reconhecendo a qual seja a sua principal aptidão, mas não raro eles atuam em duas, três, até quatro modalidades enquanto universitários. Participam de algumas competições municipais ou estaduais. Tudo isso é muito comum, né? Mas o objetivo é separar também isso. Então, não vamos tratar de atletas, até porque a lista seria infinda. Vamos tratar de atletas que tiveram como profissão um segundo esporte, uma segunda modalidade, e eventualmente até em paralelo com essa profissão a qual eles foram os mais notáveis, ou às vezes na aposentadoria, após a aposentadoria, ou num intervalo de carreira, como aconteceu, por exemplo, com o Michael Jordan, que foi jogar beisebol. Só que é interessante falar do Jordan no beisebol, não é nem para diminuir a performance dele, até porque é muito diferente. A questão é que ele foi jogar na Minor League Baseball, que seria a segunda divisão, e teve um desempenho razoável, para não dizer muito ruim, né? Ele teve uma dificuldade de adaptação, não acertava as bolas rápidas, tudo isso já foi muito explorado em documentários. Então, o caso que nós estamos buscando é algo semelhante ao que o Jordan conseguiu, mas que tenha tido sucesso efetivo na segunda carreira. Ou seja, nós queremos um atleta que tenha sido muito grande numa modalidade e que tenha ido para uma outra e feito um bom papel. Não necessariamente tenha sido igualmente gigante, né, para nós fazer essa lista. Vai ter um ou dois casos aí que o atleta conseguiu ser um nome tão gigante numa modalidade quanto na outra, mas que pelo menos ele tenha desempenhado um grande papel, seja como pioneirismo, como influência ou estatisticamente falando também. Então, além do Michael Jordan, por exemplo, a gente lembra da recente tentativa do Usain Bolt de virar jogador de futebol profissional. Foi jogar lá na Austrália, ele sempre falou que ele torcia para o Manchester, né? Mas dois jogos, não sei se mais do que isso ele atuou. Enfim, totalmente promocional. Pode ser que ele pessoalmente quisesse mesmo aquilo, fosse um sonho, mas não tinha condição nenhuma, né? Então, mesmo atuando num futebol alguns níveis abaixo dos grandes, ele não conseguiu sucesso lá, né? O outro caso que a gente lembra muito, e é um caso assim como o Bolt, assim como o Jordan, de um cara que na sua modalidade foi um dos melhores, se não até mesmo o melhor de todos os tempos, é o caso do Falcão, do futsal, que foi jogar futebol profissionalmente. Então a gente lembra dele no São Paulo, ele chegou a atuar, oficialmente foram 13 jogos, né, como titular, mas ele fez parte do elenco e ele tem no seu currículo os títulos de campeão paulista e da Libertadores da América pelo São Paulo em 2005. Afinal de contas, ele participou de vários jogos nessas campanhas, portanto, ele também é partícipe desses títulos obtidos pelo São Paulo. Mas o que pouca gente lembra é que 4 anos antes, em 2001, ele chegou a participar de treinos no Palmeiras. Talvez ele não fosse tão grande quanto ele já era em 2005 e quanto cada vez mais ele foi se tornando. Por isso que não chamou tanta atenção, talvez. Mas ele participa de 2 jogos treino pelo Palmeiras. Salvo engano, ele fez um gol num deles e foi bem elogiado, foi bem cotado, mas acabou não acontecendo, não deu certo por razões diversas para ele atuar oficialmente, né, em jogos oficiais. Ele também teve uma tentativa na Portuguesa, mas ali, pelo que consta, foi coisa das diretorias mesmo, briga política interna. Então, um grupo defendia que ele fosse lá para obter algum lucro
ou promoção, e outro grupo queria derrubar, enfim, acabou não acontecendo. Mas ele tem esses registros pelo Palmeiras, se vocês quiserem pesquisar, tem descrições dele, e atuou no São Paulo. Mas não foi também, lógico, grande coisa. A gente sabe que também o Leão teve um papel preponderante nisso, prejudicou muito ele. Leão, assim como Luxemburgo e outros técnicos, tem aquele problema quando o atleta aparece mais do que eles, né? Mas alguns casos históricos aí de atletas que são do tamanho parecido, tamanho parecido com o de Falcão ou de Jordan nas suas respectivas modalidades e que tentaram em outras, né? Algumas pesquisas que eu fiz, logicamente, nos esportes americanos vai ser sempre mais. O Jack Robinson é um dos maiores nomes da história do beisebol, tanto como atleta, pelo que ele produziu, quanto pelo fato de ele ter quebrado barreiras do racismo, de ele ter influenciado o crescimento da Major League Baseball, e ele chega a atuar profissionalmente no mesmo período em que ele é profissional do beisebol, pelo futebol americano. Teve uma participação também razoável ali. Outros depois dele que aparece, que foi o Deion Sanders. Deion Sanders, um grande nome, pelo que você vê pelo currículo dele na NFL, campeão do Super Bowl, escolhido para o Pro Bowl, né? Ele também foi premiado defensor do ano, entre outras coisas. Então ele tem uma carreira sólida, bastante respeitável no futebol americano e foi bom também no beisebol. Mas vai ter um caso aí para a nossa lista final que é superior a isso, né? E como outro, para citar assim desses principais do futebol americano, dos esportes americanos que tiveram profissionalmente, Bob Hayes, bicampeão olímpico no atletismo, no revezamento 4x100 e nos 100 metros rasos, eu acho. É um grande nome do atletismo e na sequência ele começa a sua carreira profissional no futebol americano e também tem uma carreira sólida ali, mas ainda também vai ficar aquém dos nossos principais casos. Cito antes de aprofundar alguns casos interessantes de atletas que após a sua aposentadoria buscaram algumas empreitadas. O Yevgeny Kafelnikov, que é campeão de Roland Garros e campeão do Australian Open, ele, após a sua aposentadoria, foi tentar uma empreitada no golfe. Chegou a atuar em vários torneios profissionais e queria ter vindo a atuar na Olimpíada aqui no Brasil, no golfe, né? Então ele atuou profissionalmente no golfe e teria vindo para cá. Mas ali houve aquele problema gigantesco com as delegações russas, né? Talvez isso tenha influenciado a não participação dele. Mas de todo modo, claro que ele não foi nenhum. Ele já não havia sido um dos maiores da história do tênis, foi um bom, belo atleta, mas não um dos maiores de todos os tempos no tênis e tampouco no golfe. O Zlatan Ibrahimovic, que é um dos 11 aí atualmente maiores artilheiros da história do futebol. Ele superou, por exemplo, o Eusébio recentemente em gols oficiais. E ele só tem menos gols oficiais do que o Messi e o Cristiano Ronaldo, dentre os que atuam hoje, né? Então ele tem uma carreira bastante sólida no futebol. Faltam-lhe os principais títulos, obviamente. Deu azar, né, nas trocas de Barcelona e futebol italiano, quando ele saía, os times ganharam, né? Mas faltam então os grandes títulos. De todo modo, ele tem uma carreira muito sólida, mais de 500 gols, como eu disse, no futebol, e é um grande jogador, e todo mundo percebe que ele é diferenciado. Primeiro pela altura dele, ser tão habilidoso como ele é, aqueles gols acrobáticos dele, mas aqueles gols acrobáticos não são à toa. Ele é faixa preta no Taekwondo, né? O World Taekwondo Federation. E o cara trouxe o Taekwondo pro futebol e fez vários gols de Taekwondo, né? Ele tem 1,90 m, 91, o Ibrahimovic. Então é absolutamente incomum para um cara dessa altura ter a habilidade que ele tem.
né? Todo mundo lembra do Peter Crouch, por exemplo, ou do nosso brasileiro Jardel, não é tão alto, mas esses caras são muito limitados tecnicamente, e o Ibrahimovic absolutamente não, né? Mas é um caso curioso. O Paulo Maldini, que é um dos melhores zagueiros da história, quando se aposenta vai tentar a sua carreira como tenista. Ele participa de uns challengers, que são os torneios pré-qualificatórios para você ir obtendo pontos e começar a participar dos torneios principais, mas ele também desiste por ali mesmo, né? Tipo Bolt, mais ou menos. O Jenson Button teve uma carreira modesta, mas respeitável no triatlo, né? Participou de várias provas, obteve alguns resultados razoáveis ali, né? Então, esses são caras que se aposentaram, né, ou que mudaram de profissão, como alguns que eu havia falado, mas que se aposentaram e tentaram algum sucesso e foram modestos, decidiram parar por ali. O reverso acontece muito nos Estados Unidos, como eu disse, mas eu destaco dois casos principais, do Tim Duncan, que é um dos 10, aí, 12 da história da NBA, um dos caras na posição dele, quase que unanimemente considerado o melhor ala pivô da história. E antes dele ingressar profissionalmente na NBA, ele era um nadador bastante consistente, bom nadador, chega a participar de pré-qualificações para as Olimpíadas, mas ele teve um problema logístico que o impediu de prosseguir. De todo modo, que bom, porque aí ele se tornou tudo que se tornou no basquete. Talvez como nadador ele fosse um cara mediano pro panteão dos grandes, assim, né, falando. Mas ele também era, profissionalmente, ele seria muito bom nadador, sem a menor dúvida, né? Se percebe pelo tamanho dele, aí sim emula aí talvez as qualidades, algumas das qualidades que o próprio Phelps vem a ter, né? Qual mais que eu tinha notado, sim, como curiosidade? O Lev Yashin, que é quase todo mundo considera o melhor goleiro da história do futebol, pelo menos do futebol até os anos 90, quase que indiscutível. Depois, né, a evolução do goleiro, né, muito se fala disso, que é a posição que mais evoluiu e evoluiu aumentando as dificuldades, né? Portanto, é muito difícil de comparar, mas ainda assim o Yashin tem uma estatura histórica que é de muito respeito na posição. E ele foi também goleiro de hóquei, né? Antes de oficialmente se tornar goleiro da seleção da União Soviética, ele era também goleiro da seleção soviética de golfe e muito bom também. Todos os relatos que existem são bastante positivos nesse sentido. Cito ainda o Edwin Moses, a quem eu considero o melhor da história do atletismo, o mais dominante, o mais impressionante de todos. Tem um vídeo especial sobre ele, vou deixar no link. Superior ao Bolt, domínio maior do que o do Bolt e de outros caras, mas numa categoria diferente, porque ele participava dos 400 com barreira, né? Então, lógico que não dá para você comparar um velocista, um sprint com barreira, mas ainda assim o que ele exerceu de domínio ali é sem precedentes na história do esporte, né? São praticamente 10 anos sem perder uma corrida, uma prova, né? Então são 122 corridas sem perder, né? Um absurdo, não tem como você mensurar isso, né? Fora da curva. E quando ele se aposenta, ele vai participar do bobsled, né? Que é aquela prova do Jamaica abaixo de zero, e tem também um desempenho bastante razoável, inclusive na Copa do Mundo da modalidade ele chega a ter um bronze com a equipe dele. Então, um nome bastante importante. E por último, menciono o Mike Haywood. Mike Haywood é talvez, na opinião de muitos especialistas, o melhor motociclista de velocidade, né, de competição, da MotoGP, das 500 cilindradas da história. Embora ele seja menos vencedor do que alguns caras, né? Tem menos títulos do que Giacomo Agostini, Rossi, Marquez, Durham e outros,
mas ele é considerado por muitos, principalmente os mais aprofundados, o melhor de todos eles, Mike the Bike. E ele foi correr na Fórmula 1 em meio à sua carreira de moto primeiro, e depois, já aposentado, ele vai novamente e obtém também resultados bastante razoáveis. São 50 corridas ao todo e 2 pódios e também uma melhor volta. Né? Não é nada assim absurdo, talvez porque ele não tenha tido disciplina por causa da idade, a concorrência braba, o equipamento que ele teve à disposição não era um dos melhores, mas uma carreira ok. Né? 2 pódios não é qualquer um que tenha obtido, ainda mais sendo o gênio das motos. Essa transição motos Fórmula 1, motos corrida, vai ser o tema principal para nós aí no final. Falo antes que Tazio Nuvolari, né, que é também um dos melhores da história do automobilismo, do pré-Fórmula 1, era genial, igualmente genial nas motos. Né? E o Valentino Rossi já fez testes, enfim. Então, há esse trânsito da MotoGP para a Fórmula 1, porque são as duas principais categorias, mas há um respeito pela diferença desse trânsito. Né? O arriscar é muito raro, e quando você consegue o que um desses caras que nós vamos falar hoje ainda, que deve ser exaltado, e não é exaltado paradoxalmente, é citado como uma nota de rodapé de curiosidade. Então, para a nossa listinha final, que nós vamos começar agora, a nossa menção honrosa vai para esse camarada aí do fundo, Jim Thorpe. Jim Thorpe, em 1912, nas Olimpíadas, foi 2 vezes medalhista de ouro, no pentatlo e no decatlo. Tá? Então, você pode perceber pelas imagens aqui, ele em várias situações de esporte, até lançamento de disco, aqui provavelmente alguns metros rasos, uma corrida pelo menos, né? E em outras situações, as barreiras, no campo, enfim. Jim Thorpe, ele é, na verdade, o principal nome quando você pensa em cruzamento de modalidades. Porque ele foi profissional do futebol americano e profissional do beisebol, além de ter dado suas investidas no basquete, que ainda estava nem engatinhando, ainda estava começando a ter algumas coisas sendo solidificadas, né? No próprio futebol americano, e no beisebol também não tinha as ligas, era uma coisa mais amadora, e vinha de 2 ouros olímpicos, e conseguiu ser profissional. Então ele vai ficar para nós como menção honrosa, porque justamente não é quem assiste qualquer vídeo meu sabe o quanto eu respeito o passado, pelo contrário, eu não apenas respeito, como eu exalto muito o passado, que eu acho que é algo que tem cada vez mais deixado de acontecer na nossa realidade. Relativiza-se muito o passado, né? Sempre minoriza-se os feitos anteriores, mas ele vai ficar para nós como menção honrosa, porque o tipo de trânsito que ele fez como profissional era relativamente comum a essa época. Então você tem casos de atletas que ganharam várias medalhas em várias modalidades, inclusive atletas mulheres também. Eu falo isso porque na época, né, estamos tratando uma época que ainda a mulher não tinha nem 10% dos direitos que tem hoje, é por isso que eu falo. Mas então, de certa forma, era comum e, sem dúvida, alguns atletas que vieram depois, por exemplo, LeBron James, todo mundo fala da capacidade que ele teria e já demonstrou em treinamentos, em sondagens na high school, para jogar futebol americano, né? Só que o que acontece é que a partir de um período, os contratos são tão fechados e as implicações são tão grandes que os atletas não podem competir mais em tantas modalidades, não é porque não queiram e tampouco porque não sejam capazes. Então, a nossa menção vai ser para o Jim Thorpe, menção honrosa, como esse cara que mostrou
uma capacidade extrema em várias modalidades e que tivesse realizado tais feitos algumas décadas posteriormente, seria ainda maior no imaginário do que já é, né? Mas então, para a nossa lista final, nós vamos deixar 3 nomes, respeitando esse critério que eu estabeleci, que é você ser gigante ou muito grande numa modalidade e ir para uma outra e também ser bastante relevante nela, né? Então, o terceiro lugar, que curiosamente, se você vê nesses debates da ESPN, procurar aí na internet, geralmente é o primeiro colocado. Geralmente é citado como o maior caso, né? Que é o de Bo Jackson. Vamos ver aqui, Bo Jackson. Então ele foi profissional concomitantemente de beisebol e de futebol americano. Um cara que teve problemas com lesões, então teve uma carreira até bastante breve para tudo que ele já demonstrava, mas era um ícone verdadeiro ali no final dos anos 80, nos videogames e tudo mais. O cara já era da publicidade, um cara realmente um grande respeito. E foi notável em ambos os esportes. Porém, ele não foi um dos maiores de todos os tempos, nem aqui nem ali. Mas ele, salvo engano, é o único cara desses 4 major sports que eles chamam, né? É o beisebol, o futebol americano, o basquete e o hockey, que desses 4 esportes conseguiu ser escolhido para o All-Star Game, que é a cultura do esporte americano, em ambos. Então ele foi All-Star em ambos. Então no mínimo ele foi top 10 nas suas temporadas, no período de atuação, em ambas as modalidades. Ele não é top 10 nas duas na visão histórica, mas no período em que ele atuava, ele era um dos 10 melhores em ambas, né? E isso realmente é um feito notável, por conta da diferença aí do físico, né, do que é exigido. Então ele foi muito bom em todas as duas. A exemplo do que eu falei do Deion Sanders, mas talvez historicamente o Deion Sanders certamente fica abaixo do Bo Jackson e os outros casos também, né? Mas nós tivemos diversos casos de beisebol para futebol americano para basquete, tem uns casos, você pega Jerry Lucas, Danny Ainge, David Busquier, né, dos Knicks, caras que foram campeões da NBA ou finalistas da NBA e que também atuaram no futebol americano e o reverso também. Mas carreiras sempre muito modestas, nunca conseguindo na segunda carreira chegar no ponto de ser escolhido para um All-Star, que é o que o Bo Jackson conseguiu. Mas apesar dessa narrativa da imprensa ser muito favorável a ele, e o Jim Thorpe ser evocado, né, às vezes é colocado também como top 2, eu acho que esses próximos 2 casos não são respeitados. Porque o tipo de modalidade talvez não é nem visto como transição em esporte, e o outro porque muita gente não conhece as investidas que ele teve e ele foi um cara que esteve em muitas situações. Então vamos falar o segundo lugar para nós, né? Wilt Chamberlain, de quem eu já falei N vezes no canal, minha opinião, o melhor de todos os tempos da NBA. O melhor, né, sem dúvida, na minha visão. Trabalhou em todas as posições, foi excelente em todas elas, mudou conforme a necessidade dos seus times, se adaptava, teve uma lesão no joelho e mudou o estilo de jogar também, posteriormente já no final da carreira, e foi excelente novamente. Então, por uma série de razões, eu o considero o melhor de todos os tempos do basquete. Mas o que poucos sabem é que ele foi grande em outras modalidades, né? Como eu falei, a questão do universitário. Então, no período universitário, o Wilt ele era até mais ligado ao atletismo. Então, você tem participação dele no salto triplo, nos 400 metros rasos, nos 100 metros rasos, no salto em altura e até no arremesso de peso. Dessas 5, ele foi bem em todas e a melhor dele foi o salto em altura.
vou deixar um trechinho aqui, foi campeão universitário no ano de 57. Então, ele tinha uma grande capacidade no atletismo, inclusive ele brincou que ele foi jogar basquete apenas porque ele percebeu que tinha mais chance de ganhar grana. Porque ele achava o basquete um esportezinho assim para os caras que não eram tão bons no atletismo. Então ele tinha essa visão de que o atletismo era mais forte. Inclusive, depois de aposentado, ele tem um grandíssimo papel no incentivo do atletismo feminino, colaborador, investidor e também outras modalidades, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas no atletismo ele era muito bom também. Então essa imagem aqui é dele ganhando essa medalha no campeonato estadual, Kansas, lá no Kansas, né? E ganhou essa prova. É sem som mesmo, porque videozinho bem simples, né? Mas pense na capacidade atlética desse camarada. A altura que ele tinha, 2,16 m, consegui dar um salto daquele. Então, quando você vê os tocos dele na NBA, você vê que se tratava de um atleta bastante à frente do tempo. E quando eu digo isso, não me refiro apenas à geração na qual ele atuou, mas ele provavelmente, inclusive hoje, com a suplementação, mais ainda, com todos os treinos, mais ainda, mas só com o que ele fez já é notório olhando hoje. A quantidade de altura que ele pulava é a maior da história da NBA. O do Michael Jordan é 2 inches a menos do que ele, né? Então, é um cara que realmente excedia. Você vê ele nos treinamentos de peso dele já mais velho, o cara continuava levantando. Schwarzenegger tem depoimentos de que é o cara mais forte que ele já viu. Nas gravações do Conan, eles estavam lá e o Chamberlain levantava mais peso do que todos os outros, né? E aí nisso ele já tinha seus quase 50 anos. Então é um absurdo o que ele é. Inclusive o Wilt tem já, depois de mais velho, um papel, se não preponderante, mas importante no racquetball ou squash para nós. Ele ilustra a capa da Racquetball Illustrated, que é especializada nisso. No momento ele foi um cara importante, tem depoimentos diversos de que ele começou a jogar e um tempo depois já estava no nível dos caras que eram profissionais à época, né? Então ele era realmente muito diferenciado, não é exagero nenhum. Ele tem uma grande participação no vôlei de praia, né, que virou olímpico em 96, mas ele já lá nos anos 70, começo dos anos 80, teve uma grande participação na evolução desse esporte, quanto ele chamou atenção, quanto ele atraiu pessoas. Mas o principal para nós aqui, para falar do Wilt, vai ser dele no vôlei. Então, quando o Wilt sofre a lesão de 69, final de 69 para 70, ele perde praticamente toda a temporada regular. Uma das coisas que ele fez para reforçar o joelho, para voltar a pegar ritmo, foi jogar vôlei. E nesse período ele se apaixonou pelo vôlei, a tal ponto que após a sua aposentadoria da NBA, ele vai ser técnico por uma temporada na ABA, ele é técnico do San Diego, e já em sequência ele começa uma carreira profissional no vôlei. Existiu nessa segunda metade dos anos 70 a International Volleyball Association, um campeonato, uma organização que teve também um campeonato nacional nos Estados Unidos. Tinha categorias mistas, categorias femininas, categorias masculinas. Teve um All-Star Game televisionado nacionalmente em 1978. E adivinhem quem foi escolhido MVP do All-Star Game de 78. Exato, Wilt Chamberlain. E além disso, ele foi presidente da Associação Internacional de Vôlei. Então ele teve um papel muito grande para a ascensão do esporte de maneira geral. Não deu certo no sentido de uma liga, né, profissional nos Estados Unidos. É muito próximo com que na mesma época o Pelé realiza ao ir para lá, né, no Cosmos e posteriormente
você tem Cruyff, George Best, outros grandes nomes. Então teve um momento bom ali para o soccer, mas decaiu e agora que está legal, né? Já o vôlei, ele ficou como sendo um esporte sem uma liga oficial nos Estados Unidos. Oficialmente ele é um esporte para não profissionais, né? E a seleção americana é uma das melhores, sempre foi. O vôlei foi inventado lá atrás por um americano, mas esse foi um grande momento e vou deixar como sugestão, inclusive, uma reportagem que, olha só, saiu na imprensa brasileira falando desse período, né, 75 a 79 do vôlei nos Estados Unidos. Tem inclusive menções aos atletas brasileiros, Bebeto de Freitas, né, e fala do Wilt lá também. Então, assim, o cara era um atleta absolutamente completo nas suas atribuições, poderia e teria tido sucesso gigantesco em qualquer uma das quais ele investisse. Que bom que ele foi para o basquete, que ali ficou muito notório, mas mesmo já com quase 38 anos, ele inicia essa carreira no voleibol e tem um papel de pioneirismo, de investimento e de atratividade para o público, que era Chamberlain que estava lá, além da técnica, né? Você tem depoimentos diversos de atletas que foram a 84, os Estados Unidos joga a final da Olimpíada contra o Brasil, né? Caras dessa seleção de 84 falando a respeito do Wilt e da capacidade que ele tinha, quão bom ele realmente era. Mas, para essa nossa lista final, o Wilt vai ficar atrás de um outro camarada aqui. E é este nome que para mim vai ser realmente o caso mais extraordinário, porque, como eu disse, você tem que ser de uma modalidade, uma categoria, originalmente um dos melhores de todos os tempos, a exemplo do Wilt e de alguns outros que eu citei, e para esta sua segunda você tem que ser muito grande também. Então o Wilt no vôlei foi muito grande, mas ele, até pela época, não dá para ser colocado no patamar dos melhores jogadores, maiores jogadores da história do vôlei. E como atletismo e outros tantos casos foram enquanto universitário. Portanto, não dá para você mensurar muito. Mas esse camarada aqui, vamos lá. John Surtees, em inglês. Lógico, quem ouve esse nome tem alguma ligação com Fórmula 1, sabe quem é, quem foi. Mas nas motos o cara foi genial, o cara foi monstro. Vários títulos em diferentes cilindradas. Ele chega a ficar 2 anos sem perder uma corrida, né? Então ele era dominador, ele era muito bom no período em que ele correu. E ele foi para a Fórmula 1. E ele foi campeão mundial de Fórmula 1. Portanto, você ser campeão na MotoGP e na Fórmula 1 não é a mesma coisa, e deve ser respeitado, você ser campeão na Fórmula 1 e na Indy, ou mesmo na Fórmula 1 e numa categoria de turismo. É um feito respeitabilíssimo, sem dúvida, mas a diferença das atribuições necessárias para você ser craque nas motos e craque na Fórmula 1 são bastante distintas, né? O fato de ser esporte a motor é apenas assim como basquete e vôlei são esportes com bola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa de outros atributos, né? E o John Surtees conseguiu ser campeão pelas motos, multicampeão e multivencedor, e também foi grande na Fórmula 1. Foi campeão mundial, inclusive ele tem essa distinção de ter corrido com essa Ferrari, né, que são apenas 2 GPs, no final de 64. Essa Ferrari, quem diria, né? Então até tão simbólica é essa Ferrari, tão peculiar e única, é peculiar e único feito realizado por esse camarada. Campeão mundial de Fórmula 1 de 1964 e que nos seus melhores dias podia competir e superar eventualmente Jim Clark, competia com Graham Hill, com uma das melhores gerações da história da Fórmula 1 foi a geração dos anos 60. Você pegava os grandes craques do final dos anos 50 e mais os que estavam surgindo. Então tinha muita gente muito boa e o cara foi campeão, né?
E tendo feito tudo que ele fez nas motos, sem dúvida, John Surtees é o caso mais absurdo, é o maior nome de dois esportes, de duas modalidades da história dos esportes. Beleza? Um abraço a todos.